Vamos tratar agora de semi-espaços. Quando a gente pega um plano alfa, como esse que tem aqui o desenho, esse plano, ou qualquer outro, ele reparte o espaço em 3 subconjuntos. O próprio plano, alfa, os subconjuntos que ficam de um mesmo lado do plano e os subconjuntos que ficam do outro lado do plano. Subconjuntos, né, esses dois últimos subconjuntos, eles são chamados de semi-espaço aberto, determinado por alfa. E a união dos dois, né, é chamado, quando eu pego um semi-espaço aberto e faço a união com o próprio plano, então eu encontro um semi-espaço fechado, ou simplesmente semi-espaço. Tá? Então, nesse desenho, com relação a esse plano alfa, eu tenho o próprio plano alfa, eu tenho os subconjuntos dos pontos, que neste caso estão acima, tá? Eu posso dizer acima porque ele está na horizontal, todo o espaço que está acima, e eu tenho todo o espaço que está abaixo. Para a gente verificar se dois pontos estão no mesmo semi-espaço ou não, a gente pega esses dois pontos e pega o segmento que intercepta os dois. Se o segmento que une os dois não intercepta o plano, então a gente diz que eles estão situados no mesmo semi-espaço determinado por alfa. Se por acaso eles se interceptarem, tá? Que é o caso de eu pegar, por exemplo, um pontinho C que está abaixo, tá? Vou pegar o ponto C lá, aqui abaixo. Quando eu comparar o A com o C, ó, vai furar o plano alfa em algum momento. Então, a gente diz que esses pontos A e C não estão em um mesmo semi-espaço determinado por alfa. Essa questão da gente comparar os semi-espaços tem a ver com o que acontece dentro do diedro. Tá? E para fazer isso, para a gente conseguir ver o que acontece dentro do diedro, a gente tem que lembrar de uma outra definição que já vale para o plano e que também vale para o espaço, que é de um subconjunto ser convexo. A gente diz que qualquer conjunto, né, ou qualquer subconjunto, ele é convexo se quando a gente pegar quaisquer dois pontos, ou seja, todos os pontos possíveis e imagináveis daquele conjunto, e a gente fizer o segmento unindo os dois, ele vai continuar naquele conjunto. Tá? Então, se eu pegar um semi-espaço, ele é um conjunto convexo, tá? Porque eu tenho os pontos que estão acima e os pontos que estão abaixo, e a maneira que a gente verifica que realmente eles estão no mesmo semi-espaço é verificando que esse segmento está contido nele. Dessa forma, se a gente olhar o que está acontecendo com um diedro, tá? E aqui eu vou pintar só para a gente enxergar de cores diferentes quem é o alfa, tá? O alfa é esse que está na horizontal. E o beta, vou pintar aqui de amarelinho, é esse que está nessa posição. Tá? Se eu comparar esses dois, eu acabo tendo ali uma região que está entre os dois. Tá? Então, tenho aqui um ângulo diedral de aresta R.
tá? Vou marcar aqui a aresta. E faces alfa e beta, não no mesmo plano. Se eu olhar esse plano beta, eu tenho um semi-espaço que está acima e outro semi-espaço que está abaixo. E se eu pegar o semiplano alfa, né? Se eu pegar esse plano alfa, eu tenho um semi-espaço que está de um lado e um semi-espaço que está do outro. Se eu pegar a intersecção entre os dois, eu vou ter essa região entre o diedro, porque lembra que o diedro ele se estende, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Ele só está preso ali pela aresta. Então, a gente diz que essa é uma região convexa, que ela é determinada pelo diedro. Precisamos disso para a gente definir o que é o bissector de um diedro. O bissector de um diedro, ele faz o mesmo papel da bissetriz lá no ângulo, do ângulo no plano. A diferença é que agora eu estou considerando algo que é no espaço, né? Então, o que a gente chama de bissetor de um ângulo diedral de aresta R e faces alfa e beta, quando elas não são coplanares, é um semiplano que também tem origem em R e que divide este ângulo em dois ângulos de mesma medida. Tá? Então, como aqui no desenho, ó, eu tenho o ângulo alfa, o ângulo beta, traçando aqui esse segmento AC, de forma perpendicular à origem, traçamos a B de forma perpendicular à origem, e aqui vai formar um determinado ângulo, tá? Um ângulo que está lá no plano. Aí a questão é, este ângulo, ele tem uma bissetriz. Então, vou pegar a bissetriz, tá? Lembrando que a bissetriz é a semirreta, que tem origem no vértice do ângulo e divide ele em dois de mesma medida. Então, eu tenho aqui esse, tenho aqui esse. Tá? E agora, eu quero pegar que plano é esse, tá? Que plano é esse aqui? Então, eu vou ter uma reta, tenho essa reta aqui, tenho essa reta AD, e eu preciso pegar o plano que passa, né, por esta reta R e por essa reta D. Bem, maneiras da gente determinar planos, né, é pegando retas e um ponto. Bem, mas se eu descobrir essa reta aqui, que é a bissetriz, então, eu vou considerar dois pontos em cima da origem do diedro, que é o A, e um outro ponto aqui, tá? Que eu vou chamar de um certo E. Vou pegar um ponto qualquer em cima dessa bissetriz e vou pegar o plano que passa por esses três pontos, que passa pelo A, pelo E e pelo D, tá? E então, dessa forma, a gente consegue determinar este plano, né, que é o bissector. A unicidade desse plano bissector, ele vai ser dado no seguinte sentido, né? Se eu pegar lá no plano e pegar a bissetriz, eu sei que cada ângulo tem uma única bissetriz. Então,
se eu pegar esses pontos A, E e esse D e fizer o plano, né? Fizer o plano contido nele, se eu pegar qualquer outro segmento que tenha a mesma propriedade, ou seja, se eu pegar aqui esse elemento, né? Um outro perpendicular aqui, pegar a bissetriz, o ângulo que ele vai estar formando aqui é o mesmo ângulo que vai estar sendo formado desse lado. E aí, então, pela medida desses ângulos, né, lá no plano, a gente consegue ver que esse plano D não vai ter um outro segmento, né, uma outra possibilidade para se formar do que estar em cima do mesmo plano.